Chegamos ao quarto axioma do Eliphas Levi, do livro A Chave dos Grandes Mistérios. E ele diz: pode-se e deve aceitar o mal como um meio do bem. Porém, nunca se deve querê-lo ou fazê-lo. Aliás, se destruiria com uma das mãos o que se edifica com a outra. A boa-fé nunca justifica os maus meios. Ela os corrige quando a pessoa é vítima deles e os condena quando a pessoa os emprega. Longo, diferente dos outros que a gente abordou até agora, complexo. Vamos ao estudo. Já que esse axioma, comparado aos outros, é enorme, a gente começa analisando o primeiro trecho dele. Que por acaso ele vai estar aqui na descrição. Caso você queira consultar, porque também não dá para decorar, né? Assim de primeira. E aí ele diz que a gente não só pode, como deve entender o mal como meio para o bem. E talvez isso soe um pouco estranho no primeiro momento. A gente precisa lembrar que quando a gente fala sobre bem, a gente está falando sobre a unidade, sobre o todo de onde tudo se manifesta. E o mal é uma dessas coisas, é uma dessas polaridades. O mal aqui, dentre várias conceituações, pode ser entendido como a ignorância. E aí a gente começa a entender que a ignorância ela é um instrumento para chegar até o bem. E caso isso não tenha ficado tão claro, eu vou dar um exemplo do dia a dia para a gente entender melhor. Uma criança, ou nós mesmos um pouco mais velhos, temos a possibilidade de aprender a partir dos nossos erros, a partir das coisas que nós fazemos errado. Em vários momentos da nossa vida, a gente acredita estar fazendo o certo, a gente acredita estar fazendo o melhor, mas a gente falha miseravelmente nessa crença. E aí, a partir disso, se a gente pensa sobre as nossas atitudes, se a gente pensa sobre aquela situação em questão, nós temos a possibilidade de crescer. Ou seja, diante daquela nossa ignorância que nos levou àquela atitude, nós temos a possibilidade de enxergar que o bem é uma outra coisa. Nós temos a possibilidade de utilizar aquilo como ferramenta, como aprendizado, para daí sim buscar o que é o bem de verdade. A partir do conhecimento do que não é, você consegue perceber o que é, né? Você começa a tatear ali dentro. Exatamente, né? Essa dualidade. Nós vivemos num mundo dual, né? A gente fala isso o tempo inteiro. É masculino, feminino, é positivo e negativo. É sempre essa dualidade permeando todas as coisas e dando origem a todas as coisas. O mal, como o João muito bem disse, ele é um desconhecimento, né? Uma ignorância desse bem maior. Ele faz parte desse bem maior. E fazendo parte desse bem maior, ele serve, ele está a serviço desse bem maior. Isso significa que a gente... então beleza, se eu posso chegar ao bem maior através do mal, eu vou fazer o mal mesmo e que se dane. Não é isso. A gente não deve buscar o mal pelo mal. O próprio axioma fala disso também, né? Porque se você quer construir alguma coisa com mal, é como se você estivesse destruindo ela ao mesmo tempo, né? Tem uma parte do axioma que fala um pouco dessa questão dessa dualidade. Se eu quero construir algo, eu tenho que usar de meios construtivos, não de meios destrutivos. Porém, se eu entendo que o mal ele faz parte do bem, eu entendo que eu consigo extrair o bem desse mal. O João mesmo disse, uma criança, não apenas uma criança, né? Um adolescente, um adulto, a vida inteira, a gente comete erros. Sim, alguns dos nossos erros, mesmo eles sendo erros em si, eles podem nos levar a determinados fins positivos, de várias maneiras diferentes, mas de uma maneira com certeza, que é através do aprendizado. O aprendizado ele não é a única forma que o mal tem de servir ao bem, mas ele com certeza é sempre uma forma possível que o mal tem de servir ao bem, né? Através dessa tomada de consciência, desse despertar que o mal nos permite, que um erro, né, que uma atitude ruim nos permite ter. É fundamental a gente entender determinadas coisas. Apesar do mal ser uma ferramenta para se alcançar o bem, a gente não deve buscá-lo. Isso já ficou claro aqui de maneira legítima. Mas é interessante que a gente preste atenção à finalidade do mal. Se o mal é o desconhecimento, ele me permite entender que, existe mal dentro de mim. Por quê? Porque eu desconheço a lei maior, eu desconheço qual é esse bem maior. Então, se eu parto desse princípio de que eu desconheço esse bem maior, eu começo a buscá-lo dentro de mim e fora de mim, porque existe uma correspondência entre aquilo que é superior interno e aquilo que é inferior externo. Então, percebendo essa questão, a sociedade vai se manifestar de maneira boa e de maneira ruim, com um bem com B minúsculo e com um mal ali dentro também, assim como os meus atos.
Eu devo prestar atenção nesses atos para, uma vez que eu percebo que existe o mal na sociedade, eu devo eliminá-lo. Em que sentido? Explodindo ele? Não. Trazendo luz, trazendo conhecimento, trazendo harmonia, trazendo o bem maior ali dentro. E esse bem maior não é o bem que eu acredito ser o bem maior. Eu tenho que também, dentro dessa percepção, você lembra que eu falei que o mal existe dentro de mim? Então, dentro dessa percepção de que o mal existe dentro de mim, entender que eu também sou falho. Então eu não posso pensar alguma coisa apenas do meu ponto de vista. Eu devo buscar me elevar e perceber as coisas como um todo. Eu não posso falar, você tem fome? Não consegue comprar pão? Compre um bolinho, compre um croissant. Não, porque eu estou sendo alienado, porque existe dentro da minha condição financeira a possibilidade de comprar um pão ou comprar um bolinho. Mas na sociedade onde existem pessoas passando fome, essas pessoas não têm essa escolha. Elas não têm escolha nem de comprar o pão, quanto mais um bolinho ou um croissant que tendem a ser mais caros. Então é perceber de um ponto de vista maior que existe um mal ali dentro. Então eu devo agir para combatê-lo. E no momento em que eu percebo que esse mal existe dentro de mim, eu devo combatê-lo em que sentido? Não negando a sua existência, mas entendendo como ele funciona dentro de mim para que eu possa me manifestar de uma maneira mais harmônica. O mal nos conduz ao bem, muitas das vezes também pela própria saturação. Através de várias práticas do desconhecido, porque a gente está todo mundo procurando bem. Mesmo aquela pessoa que você acha que não, esse cara é o mal encarnado. Não, ele faz aquilo que ele acha que é certo. Bem tortuoso, mas ele faz. Mesmo aquele cara, ele está fazendo aquilo que ele acha que é o bem. E através das consequências dos seus atos, ele vai sendo convidado a se sentir incomodado com aquilo e perceber que existe algum mal ali. Num primeiro momento, é normal a gente culpar os outros. Falar, não, isso é culpa dos outros. Eu fiz isso porque o Patrick falou de tal coisa e que o João disse tal outra coisa. Eu sou uma vítima dentro disso tudo. E talvez eu seja também uma vítima. Mas mesmo sendo uma vítima da ação dos outros, eu ainda vou ter determinadas escolhas. Existem escolhas que me cabem e escolhas que não me cabem. Uma escolha do ponto de vista social não me cabe completamente, me cabe apenas em parte. Uma escolha do ponto de vista pessoal me cabe em muito mais, mas também não me cabe na totalidade, porque eu ainda estou dentro de uma sociedade. E aí tem um outro trecho muito interessante desse axioma que fala que a boa-fé não justifica os maus meios. A gente já deu alguns exemplos sobre isso aqui, mas eu queria trazer um ponto em específico. Uma dica, assim, uma sugestão que ajuda muito a identificar se a gente está utilizando ferramentas ruins, meios ruins, ainda que a gente tenha boa-fé, e que na verdade é super óbvio, é super simples, identifique, olhe para as consequências do que você está fazendo. Porque às vezes a gente chega na nossa família, no nosso trabalho, numa ordem, numa religião qualquer, enfim, num templo, com as melhores ideias, com as melhores intenções, realmente querendo colocar ali o que a gente traz de melhor, realmente querendo fazer com que aquele lugar cresça, com que aquelas pessoas cresçam. Mas nem sempre, como a gente deixou muito claro, a gente sabe o que é o bem. A gente sabe o que é o melhor para aquela situação. Então, na medida em que a gente for fazendo as coisas, a gente pode e deve ir percebendo como o meio está reagindo a essas atitudes. Às vezes a gente está tentando agradar, às vezes a gente está tentando revolucionar alguma coisa, mas não é daquilo que aquele lugar precisa, não é daquilo que aquelas pessoas precisam. Elas não precisam de nós enquanto indivíduo, enquanto ego. Elas precisam de nós enquanto servidores, enquanto trabalhadores. Então que a gente chegue nos locais, mais uma vez, em qualquer lugar da sociedade, seja ele mais íntimo ou mais amplo, prontos para ouvir, prontos para servir e dar, obviamente, a nossa contribuição também. E aí eu faço um outro adendo. Esse tema talvez traga muitas pessoas que são do meio oculto, do ocultismo de forma geral. E aí fica um recado para essas pessoas especificamente, que é o ocultismo, ou não só o ocultismo, as religiões, enfim, a busca pela espiritualidade, ela está necessariamente vinculada a olhar para a sociedade. A gente precisa pensar nos problemas sociais, a gente precisa pensar na forma como a sociedade se estrutura. E aqui a gente não está assumindo um lado ou outro, enfim, a gente não está trazendo uma ideologia específica. A gente está dizendo que é importante pensar sobre os problemas que estão ao nosso redor, porque não faz sentido a gente buscar melhorar, a gente buscar crescer, a gente buscar se desenvolver em uma ou em várias ordens, se a gente não pega isso que a gente aprendeu ali
e extrapola para os outros que talvez não tenham acesso a esse tipo de informação, acesso a esse tipo de ensinamento que é tão rico, que é tão profundo e que é tão transformador. Então, para além de crescer dentro desses espaços, a gente precisa crescer como indivíduo para fora desses espaços, para que a sociedade, mais uma vez, se alimente de tudo isso que a gente tem contato por aqui. E para fazer isso é importante que a gente se comunique, porque a gente não tem como saber, né? Obviamente que a gente tem como prestar atenção, a gente deve prestar atenção, mas a gente também precisa se comunicar com os outros. Nós vemos sociedade, a gente precisa se comunicar com as pessoas para conseguir entender que as coisas não giram ao redor do nosso próprio umbigo, não é apenas os nossos problemas que permeiam a sociedade, mas a sociedade possui várias facetas e cada uma dessas facetas possui suas próprias peculiaridades, suas próprias necessidades, e a gente precisa desse diálogo, né? A gente precisa trocar. Uma forma de fazer isso de maneira sadia, de entender um pouco mais sobre essa questão de quais são as demandas da sociedade, como atuar, como agir de maneira contundente nelas, é através dos nossos grupos de estudos, né? E que você pode saber um pouquinho mais entrando no link do catarse.me/pedra de afiar, onde você poderá se colocar num ambiente sadio e ter esse tipo de debate. Além de contribuir para a manutenção do nosso canal e do nosso projeto, que é muito legal também. Mas resgatando uma questão que está no axioma e que conversa muito com uma fala do João, a questão da boa-fé, que a prática da boa-fé não justifica o resultado que você praticou. O que isso traz ali? Não é só de boa intenção o inferno está cheio. Não é só isso. É você entender que ao olhar para uma situação ou para uma determinada pessoa que está num determinado lugar e eu quero ajudá-la, não é para fazer do meu jeito. É para eu entender aonde essa pessoa está. E a partir deste local da pessoa, ou seja, é me despir do ego. Não basta falar, não, eu vou ajudar, eu vou lá e carrego para outro lugar. Não adianta de nada isso. Porque a pessoa precisa se transformar ali dentro. E para ela se transformar, eu que estou, vamos botar entre muitas aspas, um pouquinho mais esclarecido, que talvez tenha comido um pouquinho mais de capim nesse assunto, preciso olhar para ela e ver onde é que ela está. Beleza. Qual é o contexto dela? Quais são as situações dela ali? O que permeia essa pessoa? Beleza. Através disso aqui, como é que eu posso ajudá-la a perceber onde ela está e a encontrar soluções? Porque quem vai trilhar é ela, não é você. Então, se eu vou pegar a pessoa e falar, vem aqui e arrasto ela para um determinado lugar, mas eu não ensinei ela a perceber essas coisas, ou se ela ainda não percebeu que aquela situação que ela está é uma situação ruim, não adianta nada eu pegar ela de um lugar e levar para o outro, porque ela vai estar no outro lugar numa situação ruim, ela vai construir da mesma forma. Eu já dei o exemplo aqui em programas passados de uma conhecida minha que não sabia dizer não e todo mundo se aproveitava dela. E ela resolveu, não, eu vou me mudar de cidade. Eu falei, não vai adiantar de nada, porque enquanto você não aprender a dizer não, as pessoas vão se aproveitar de você. Você vai mudar para uma cidade, você vai sair do fervo daquelas pessoas que se aproveitam de você. Mas você vai começar a encontrar pessoas que, pela sua forma de agir, de não saber quando deve dizer não e quando deve dizer sim, vão começar a se aproveitar de você. Então talvez a sua mudança de cidade, ela te ajude a dar uma refrescada, mas ela não soluciona o seu problema. É necessário que você aprenda dentro de você. E por isso essa questão é fundamental. Não basta a boa fé, é preciso olhar para o outro e saber como o outro está de fato. E até o próximo programa. Tchau, tchau.